Gente, eu tenho um assunto meio engraçado pra poder falar com vocês aqui hoje, sério. Quem aqui se lembra de 2019, há bastante tempo atrás, quando Boku no Hero ainda era alguma coisa? Na época em que saiu, Boku no Hero Academia foi considerado praticamente como o novo Naruto, né? Um mangá com extremo potencial, o mangá era extremamente bonito, já que o criador do mangá, o Kohei, era um dos quadrinistas, e ainda é um dos quadrinistas e artistas mais talentosos que a gente teve na Shonen Jump. Tivemos um anime extremamente à altura daquilo, com lutas impecáveis, a trilha sonora magnífica. E aí pega todo esse ânimo que o pessoal tinha nessa época e pula pra 2023. Onde ninguém mais fala sobre Boku no Hero. Eu juro pra vocês, gente, eu tive a ideia de fazer esse vídeo aqui quando eu tava, eu acho que essa semana, passando pelo Twitter e leves spoilers aqui de Boku no Hero, mas eu sei que o mangá atualmente tá no seu arco final, né, o arco da guerra final. Eu lembro que eu tava passando pelo Twitter, mano, e eu vi um post de alguém falando que o All Might tava quase morrendo ou alguma coisa do tipo, e eu fiquei muito chocado com a ideia de que um personagem muito importante pra história de Boku no Hero tava, tipo, quase morrendo e não tinha ninguém falando sobre. O post do cara que tinha falado sobre isso tinha, tipo, sei lá, 10 likes e 2 comentários. Eu quase senti como se o maluco fosse fã de The Walking Dead nos dias de hoje, sabe? Que ainda tem tipo umas, sei lá, 15 pessoas que gostam de The Walking Dead hoje em dia, mais ou menos. É uma coisa que Boku no Hero. De vez em quando você encontra umas 10 pessoas conversando sobre Boku no Hero, falando que, nossa, é o melhor mangá da atualidade. E aí, é só isso que você encontra, um post a cada 500. O que aconteceu, cara, com Boku no Hero? Que ele era um bagulho tão extremamente amado e hoje em dia ninguém mais se lembra que ele existe. É sobre isso que eu queria falar em específico. Queria falar sobre o arco da guerra final de Boku no Hero. Então lembrando que esse vídeo aqui vai ter spoilers de forma geral, então vamos nessa, vai. Senta aí e vem comigo. O arco da guerra final de Boku no Hero teve início no capítulo 344 e está se mantendo até agora, no capítulo 405 do mangá. Eu reli todo esse arco aqui, cara, pra poder falar um pouquinho pra vocês sobre ele, sobre as minhas opiniões, sobre por que eu acho que as coisas estão flopando bastante, e juro pra vocês que não foi muito difícil, mano. Eu fui lendo um site pirata chamado Ler Mangá por aí, e eu juro que eu não consegui passar, mano, um capítulo sem ver um monte de comentário das pessoas reclamando sobre o mangá. Então foi muito fácil juntar a opinião das pessoas do porquê que elas não estavam gostando da obra de forma geral. Vou falar um pouco sobre cada uma delas pra vocês aqui agora. Eu acho que eu não preciso nem elaborar muito, né? Ao longo dos anos, uma das coisas que mais foi criticada dentro do mangá de Boku no Hero é justamente esse fator dele ser um mangá, tanto quanto um anime, que é repleto de momentos e coisas descartáveis. Eu não digo nem personagens descartáveis, tá? Eu já cheguei a falar sobre isso em algum momento aqui no meu canal, que Boku no Hero pra mim, ele é uma mistura, ele é uma salada de frutas de um monte de episódios inúteis que não tem nada de interessante, aí do nada a gente tem tipo uns 3 episódios super épicos, pra depois a gente ter um monte de coisas inúteis de novo. Vou dar um exemplo aqui da 5ª temporada, por exemplo. Quem não se lembra da 5ª temporada de Boku no Hero? Que ela começa com um arco de treinamento da turma 1A contra a turma 1B. E aí a gente fica 11 episódios acompanhando um arco que parece filler dos personagens da 1A treinando contra 1B. Nossa, que cenas mais animadoras. Juro pra vocês que eu dormi quando eu assisti isso aqui. Eu juro, juro mesmo. Boku no Hero é uma história que tem muita coisa descartável, cara. Mas o Kohei não parece lidar muito bem com essas coisas, sabe? Parece que realmente ele é um mangaka extremamente criativo. Criativo até um pouco demais. A história tem 1 trilhão de personagens. Muitos personagens, muitos mesmo. Sendo que nem metade desses personagens são importantes pra história. E é claro que você tendo um monte de personagens descartáveis, e você tendo um monte de coisas descartáveis, quando você chega no último arco da história, isso começa a ser um problema. Eu acho que pra poder deixar exemplificado pra vocês, eu acho que o arco da guerra final de Boku no Hero, cara, ele é muito semelhante em alguns pontos ao arco da guerra final de Naruto, por exemplo, que tinha exatamente o mesmo problema, sabe? Quem não se lembra lá em 2016, 2015, por exemplo, pro pessoal que não acompanhou Naruto na época onde tava rolando a guerra final, ele tinha exatamente esse mesmo problema, sabe? Naruto era uma história com 1 milhão de personagens que dava destaque pra uns 3, 4 no máximo. Aí quando chegou no arco da guerra final, o criador de repente decidiu que ele ia se tornar piedoso e ia dar destaque pra todos os personagens da história. Mesmo que as pessoas não se importassem com nenhum deles. E aí a gente começou a ter um pedaço da história extremamente chato e tedioso. Mesma coisa acontecendo com Boku no Hero. Agora soma isso a outras coisas que a gente teve dentro da história. Soma isso ao fato de que as últimas temporadas do anime de Boku no Hero, elas têm sido extremamente
extremamente mal animadas, até porque o estúdio Bones teve a maravilhosa ideia de fazer diversos filmes de Boku no Hero, o que fez com que a produção do anime ficasse muito apressada e parece que os caras estão fazendo com 0% de tempo pra poderem deixar detalhado. A última temporada do anime foi muito feia, e a previsão é de que as próximas também sejam. Enquanto que a maioria das pessoas que passaram pro mangá acabaram ficando com aquele famoso efeito de você ler um mangá semanalmente, sabe? Imagina que você tá vendo o arco da guerra final de Boku no Hero, é um negócio extremamente empolgante, você quer ver o Midoriya, você quer ver o Shigaraki, você quer ver as lutas épicas, e aí de repente começa uma luta, sei lá, da Jiro, por exemplo. Aí você tem que ver 5 capítulos de luta da Jiro. E como você tá lendo semanalmente, 5 capítulos, são 5 semanas de você vendo uma luta da Jiro. Eu acredito que as reclamações que eu mais vi dentro da questão de como o mangá tá funcionando foram reclamações a respeito do ritmo da obra e reclamações a respeito dos acontecimentos que não levam a nada, que tem acontecido muitas vezes no último arco. Eu acho que, tendo em mente o que vocês já viram eu falar de Boku no Hero, dá pra entender um pouco como é que tá funcionando, né? O Correio trabalha de uma forma meio esquisita com Boku no Hero, cara. Tipo, eu acho muito estranho a forma como ele trabalha o ritmo, porque muitas coisas, elas têm muito destaque dentro da obra, tipo a luta da Uraraka com a Toga, que demora 5 trilhões de capítulos pra acabar. Aí de repente chega o flashback do All for One, que é o vilão principal da história, e você fica mó hypado pensando que vai ter mó destaque, e aí dura 1 capítulo e meio o flashback do All for One. E aí de repente entra uma luta de um outro figurante aleatório, e aí tem 5, 6 capítulos pra essa luta, e no meio dessa luta você vê tipo uma página que aparece o Midoriya e o Shigaraki lutando. Você fala, caraca, nossa, a luta do Midoriya e do Shigaraki tá maneira, né? Aí passa mais 20 capítulos sem você ver aquela luta e corta pra outro figurante aleatório que você não faz ideia do que tá acontecendo. Isso também se encaixa com os acontecimentos que não levam a nada, jovens. O mangá de Boku no Hero, principalmente no seu último arco, tem uma razão para as pessoas não falarem muito sobre ele. E queiram as pessoas gostem de Boku no Hero ou não, elas têm que admitir. Ninguém fala mais sobre Boku no Hero porque ele é tedioso. Não acontece nada de muito absurdo ou de incrível na história, porque nada parece ter um impacto muito forte. Como muitas pessoas disseram nos comentários que eu encontrei a respeito do mangá, são acontecimentos que não levam a nada. Você começa a ver o arco da guerra, onde você começa a ver um pedaço onde, se eu não me engano, a Jiro e o Tokoyami e uma galera lá tem uma luta com o All for One. E eu contei 5 capítulos que fica nessa lutinha. Essa lutinha não dá em nada, é só pra poder esperar o Endeavor chegar. Aí tem aquela menininha da Big Tree de cabelo azul, por exemplo, que ela vai lá e tem um capítulo inteiro dela lutando com o Shigaraki. Aí não dá em nada, ninguém se fere, ninguém se machuca, é só uma luta que acontece, depois corta e não dá em nada. Os acontecimentos que não levam a nada tem muitos, cara. Você tá num arco de guerra pesado, onde não morre ninguém. Não tem quase nada de significativo que acontece. O Bakugou tem todo um momento ali dele, onde ele começa a fazer alguma coisa, e aí depois ele morre. E não importa nada, porque ele realmente não fez nada de importante na luta dele. A morte dele não significaria nada. Então ele volta. Alguns capítulos depois ele volta e começa a brilhar de novo, porque dane-se se ele tinha morrido antes. No começo da guerra, o Dabi e o Todoroki têm uma luta muito legal. Realmente muito legal mesmo. Acaba não significando tanta coisa, porque alguns capítulos depois o Dabi volta vivo. Acho que um dos únicos personagens que morreu nessa guerra toda até agora, mano, acho que foi a Toga, se pá. E eu sei, gente, eu sei que a maioria das pessoas tem todo aquele contexto de falar, nossa, mas as pessoas hoje em dia acham que um mangá só vai ser bom, que um arco de guerra só é bom se tiver algum tipo de morte de algum personagem. Desculpa ter que avisar isso daí pra vocês, gente, mas assim, se eu tô num arco de guerra, onde todos os vilões estão lutando, tentando matar os heróis, e em exclusivo, o All for One tá ali no meio do cenário, e ele é tipo o vilão principal da história, sim, eu espero que tenha mortes. A sensação de perigo que é passada através dos vilões, ela é passada através do nível de perigo dele, dos feitos dele. Você acha mesmo que as pessoas não estão certas em ficarem com tédio, quando você tem um arco de guerra, onde o vilão principal do mangá não consegue matar um estudante do segundo ano? Ele não consegue, ele simplesmente não consegue. Vou dizer que ele parece um grande vilão, que é realmente, nossa, muito perigoso e com grandes feitos? Não, mano, o cara parece uma piada, ele é patético. É quase como se o Correio simplesmente tivesse acordado um dia, começado esse arco de guerra pensando, vou terminar a história o mais rápido possível. É um arco de batalha gigantesco, onde quase nada de muito impactante acontece. A gente tá no arco final da história, eu juro pra vocês, tem capítulo que parece, eu sinto que eu tô lendo um negócio filler. E essa pira do Correio de ter feito muitos personagens, eu acredito que prejudicou muito o arco final, cara, porque muitos personagens aparecem. Alguns até que eu gosto, tipo o Gentle Criminal.
Eu já fiz um vídeo falando que eu achava esse cara um dos melhores personagens de Boku no Hero. Aí do nada ele aparece no arco final pra poder ter um papel e ele fica tipo uns 4 capítulos tendo destaque e depois ele desaparece. A Labrava aparece junto com ele e ela tem uns 4 capítulos também de destaque, depois ela desaparece. Aí de repente a Lady Nagant, que era aquele vilão lá que teve um papel maneirinho, ela aparece de novo, ela vai ter um papel importante por uns 5 segundos aí de repente ela vai ser descartada e outro personagem vai aparecer. Mano, tem um momento no meio da guerra que aparecem aqueles heróis, sabe aqueles alunos de uma outra escola de herói no meio do arco, velho. Meu Deus, quem são esses caras? Por que eles estão aqui? Alguém tira eles da tela e mostra o protagonista, por favor? A situação de Boku no Hero, pra ser sincero, ela é meio triste, mas não é exatamente não esperada, né? Mas enfim, queria saber a opinião de vocês. O que você tá achando do arco da guerra final? Acha que ele tá bom? Que ele tá ruim? Não esquece de botar aí nos comentários, beleza? Já tá assistido. Falou, tchau!